Liderança e propósito. Apoio Cisprime do Brasil. Faça parte da maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país. Olá, começa agora mais um programa Liderança e Propósito, aqui na Santa Cecília TV, programa que leva para você, nosso espectador, um pouco mais sobre liderança e propósito, com um pouco mais de profundidade a gente aborda esse tema aqui, trazendo sempre lideranças regionais, lideranças que não se conformam em passar pelo mundo sem deixar seu legado, sua transformação, a sua inspiração para você que está em casa. E vocês sabem que eu sempre começo o programa com uma citação, e a citação de hoje é de um arquiteto brasileiro mais conhecido mundialmente, que é Oscar Niemeyer. Ele diz o seguinte: meu trabalho não tem importância, nem a arquitetura tem importância para mim. Para mim o importante é a vida, a gente se abraçar, conhecer as pessoas, haver solidariedade, pensar num mundo melhor, o resto é conversa fiada. Eu escolhi essa frase porque minha convidada de hoje é uma arquiteta que faz um trabalho belíssimo e ela, como poucas, sabe se conectar com as pessoas. Por isso eu escolhi essa frase para receber a Márcia Debs, que está aqui honrando a gente com a sua presença. Obrigada, que gostoso. E que frase, hein? Boa, né? Que frase. Pois eu tenho certeza que você concorda com um pouco da visão dele, né? Que a arquitetura, eu vejo que assim, a arquitetura é se comunicar com o ser humano, né? De alguma forma, né? Traduzir um pouco do que a pessoa que vai morar naquele espaço, naquele ambiente, ela pensa a respeito da vida, do mundo. Então, eu usei essa frase para fazer a conexão com a Márcia. E aproveito então, Márcia, para perguntar para você. Eu sei que a sua escolha pela arquitetura não foi logo no início, ela veio com o tempo. Conta um pouco para o nosso espectador. Como começou essa história? Sim, eu sou designer de interiores, no caso, sou técnica em edificações também, complementei minha formação de designer como técnica, mas realmente eu tenho toda uma história aí que vem muito antes, porque essa minha nova carreira, ela é recente. Sim. São 14 anos que eu estou nessa área, né? Eu sou bailarina, eu me considero uma bailarina até hoje. Sim. Eu achei que eu ia dedicar minha vida inteira à dança, à arte, e eu fiz parte de um grupo de dança nos anos 80, quando a dança aqui na cidade foi muito forte. Santos era um celeiro assim da dança. E sem querer te interromper, mas interrompendo, a Roseli, que é a nossa produtora que trabalha aqui, fez balé. Semana passada eu recebi aqui a Fernanda Veneziani, que também fez balé, se considera uma dançarina. O que está acontecendo, Roseli? Nossas convidadas todas são dançarinas? Então, a Fernanda é da minha época. Fernanda da sua época? A Fernanda dançava num grupo que era o rival do meu. Mesmo? A gente competia em festivais, a gente chegou numa final de um programa de televisão da época. Olha. Os nossos dois grupos, o da Fernanda e o meu. Assim, fomos tirando aí grupos de todo o estado de São Paulo e acabou ficando a gente na Santos final. Santos então é uma potência da dança. Sim, eu acho que Santos é uma potência em muita coisa, né? Sim. Arte, esportes, né? E então, assim, eu direcionei minha vida pela paixão que eu tinha de dançar. E eu brinco que quando eu tive a minha filha, eu falei, nossa, eu vou demorar um pouco para colocar essa menina no balé, porque eu queria que ela fizesse, para que ela não pegue a doença que eu peguei, porque eu não queria sair mais daquele mundo, né? Sim. Só que foi muito difícil, assim, conseguir viver da dança, né? Chegou uma hora, assim, que eu falei, gente, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pensar, né? A minha vida estava seguindo. E eu fui muito feliz, eu digo, porque meus pais, meu pai era dono de uma loja de móveis na cidade, loja essa que existe até hoje, que hoje a minha mãe segue com ela, e hoje o meu escritório está lá dentro. Eu trabalhei com meus pais por 10 anos, enquanto eu tentava viver da dança. Então era muito bom, porque eu falava assim, pai, eu tenho um festival esse fim de semana, tá? Então eu dava uma sumida, ele não descontava do meu salário. Sim. E assim eu fui tentando levar a vida, eu dei aula de inglês por muitos anos também, fiz toda uma graduação em inglês, eu não quis fazer letras, por exemplo, mas fiquei lecionando inglês, que eu sempre
tive muita facilidade com línguas. Mas aí chegou um momento em que eu realmente, assim, eu tive que dar o braço a torcer e entender que a dança ia fazer parte de mim, mas não ia ser a minha fonte, assim, de renda, né? E aí foi quando, nessa época, o meu irmão, que é médico, me sugeriu abrir uma farmácia de manipulação com a minha cunhada na época. Eu falei, nossa, mas a área da saúde não tem nada a ver comigo, eu não curto muito essa área. E como eu gostava da parte administrativa, que era o que eu fazia com o meu pai na loja de imóveis, e como eu também percebia, olha só que coisa, né? Na época que eu estava assim, perto dos meus 30 anos, eu ainda dançava. Trabalhava com meu pai e eu gostava muito de móveis, de decoração. E o centro da cidade, né, a Senador Feijó era a Rua dos Móveis, né? Ainda, hoje está tudo muito caído no centro da cidade, mas lá meu pai chegou a ter 6 lojas lá. E nessa época em que as coisas estavam muito boas, assim, no auge, eu falei para o meu pai que eu queria que ele me desse uma loja. Para mim, para eu fazer uma nova loja, com um olhar já mais moderno, porque meu pai é daquela época em que os móveis eram todos empilhados, as pessoas entravam nas lojas, não sei como é que elas tinham coragem de entrar, e eu lembro que na época ele falou, ai filha, tá tudo indo tão bem, aquela célebre frase, para que mexer em time que tá ganhando? E eu percebi que eu não ia ter espaço assim para de repente sentir que eu estava criando alguma coisa, eu estava sempre assessorando ele naquilo que ele julgava ser conveniente, correto, mas com a sua cabeça já de muitos anos de mercado, de trabalho, que era difícil de mudar. Né? Filho é muito difícil quando o filho chega lá para o pai e fala assim, eu quero estar mudando tudo, né? Sim. E aí foi quando o meu irmão veio com essa ideia, eu falei, eu vou tentar um caminho meu, em que eu sinta que eu estou produzindo alguma coisa. E aí eu fui abrir uma farmácia sem ser farmacêutica. A sua cunhada também não era farmacêutica? Não era também, mas ela já vinha de uma história de uma outra farmácia, então ela já tinha pelo menos a vivência e a experiência. E aí a gente estava 1 ano já com a farmácia aberta e o que mais me empolgou na hora de abrir essa farmácia foi montar a farmácia. Eu fiquei encantada e eu queria decorar e como é que ia ser esse visual, essa parte estética toda, isso me encantou demais. Eu lembro muito disso, eu pensando em fazer vitrine, eu ia para São Paulo, ia nos shoppings, via as farmácias de manipulação que tinham lá e eu queria, assim, sempre esse olhar, né? Já estava nascendo a designer aí dentro. Pois é, e depois até vou te falar por que eu acho que hoje eu me encontrei no design, né? E aí, com 1 ano de farmácia, eu falei, não, eu preciso fazer essa faculdade, porque eu precisava entender o que eu estava fazendo ali, sabe? Eu era responsável lá, eu era do administrativo, mas chegava uma listagem de fármacos para eu comprar que eu ficava assim. Eu falei, eu preciso entender isso. E aí eu fiz faculdade de farmácia, me formei em farmacêutica, e eu atuei por 9 anos na farmácia. Como farmacêutica? Como farmacêutica. Tentando muito não ter essa coisa do contato com o público, porque sofrimento, doença são coisas que para mim, eu não sou muito boa nisso, eu acho que eu choraria junto com as pessoas no balcão, sabe? Mas fiz bastante coisa, assim, quando eu entro em alguma coisa eu sou muito dedicada, sabe? Então eu criei uma linha de manipulação odontológica que na época ninguém fazia na cidade, e eu fazia visitação médica para apresentar. Essa linha envolvia creme dental? Envolvia creme dental, visitei muitos dentistas, cheguei a fazer vendas para prefeituras de soluções, então foi bem bacana, assim, eu consegui construir alguma coisa, e é legal você ver, quando você vê que é alguma coisa que você está fazendo, né? Não, e dá uma bagagem pra gente. Né? Hoje eu tenho certeza, quando você olha para trás, mesmo sendo designer de interiores, fazendo projetos para residência, para empresas, em algum momento você se conecta com o que você aprendeu lá no passado. A gente não perde nada. Nada. E sabe que eu brinco, mas na época que eu estava no auge ali da atuação como farmacêutica, eu tinha filhos pequenos. E a nossa farmácia era de homeopatia e manipulação. Então, nossa, quando eu ligava para o médico homeopata, eu já tinha dito para ele que eu tinha dado tal e tal coisa e eu tinha acertado mais ou menos. Então, eu achei que foi muito útil para mim nesse sentido, sabe? Mas aí depois eu não estava assim... Sabe quando você não está plena? E era uma área que demandava muito e no fim a sociedade foi se desgastando e eu falei, eu vou mudar. Aí eu virei para o meu pai, até na época, eu falei, olha aí, pai, por sua causa, eu dei essa volta toda, eu brincava com ele, dei essa volta toda e eu vou voltar para o universo que eu nunca devia ter saído, porque eu gosto de decoração, eu gosto de design, tem a loja dos meus pais, que é de móveis, né? E aí eu fui fazer design.
Comecei o curso de design de interiores quando eu ainda era dona da farmácia, porque levou um tempo para eu conseguir um comprador. E aí eu entrei no curso, comecei com a cara e com a coragem, eu não sabia o que ia dar disso, mas como eu te falei, eu sou muito atirada, e eu falo, não, algum caminho vai... Eu acho que quando você vai, o caminho abre. Se entrega, né, e mergulha o caminho abre, sabe? E aí eu fui, e aí apareceu meu primeiro cliente, e aí eu não queria pegar, e meu marido, como que você não quer pegar? Aí apareceu um cliente e falou, eu não sei fazer, ele falou, claro que você sabe, foi muito interessante esse medo. E eu posso te dizer que assim, a partir desse primeiro cliente, há 14 anos, eu nunca parei de trabalhar, sabe? E eu me encontrei, e um dia caiu a minha ficha, né? Enquanto bailarina, eu sempre fui assim, a coreógrafa do meu grupo. Então eu criava. Sim. Eu sou criativa. Então eu criava cenário para minha coreografia, eu pensava no figurino, tinha ajuda sempre de pessoas, mas eu sempre estava ali com a minha cabeça pensante, eu pensava na iluminação, como é que ia ser o projeto luminotécnico da minha dança, onde eu tinha que valorizar tal momento da dança. E como eu fui parando de trabalhar o corpo, né, em função até da idade que vem vindo, o criar sempre teve muito latente em mim. Então eu sou aquela pessoa que você conversa comigo, eu tenho 200 mil ideias. Eu sou de ter ideias, eu tenho ideias a todo momento. E o design nada mais é do que o que eu fazia com o meu corpo, hoje eu faço com espaços. Sim. E um dia caiu essa ficha para mim, e aí eu entendi por que eu tô no meu lugar, porque hoje eu sou feliz com o que eu faço. Eu acho que nada como você ser feliz. Não. Porque essa vida, não que eu acho que a gente só vive uma vez, mas essa vida é só essa. Sim. E eu acho que a gente tem que passar por ela buscando a felicidade. Tem que ser vivida a plenitude. E eu falava sempre isso para os meus filhos até. Eu falava, gente, eu sou a prova viva para vocês. Se vocês não estiverem felizes com as escolhas de vocês, busquem novos caminhos. Porque enquanto a gente está vivo, a gente tem a possibilidade de fazer qualquer coisa. Não importa a fase da vida, a idade. O principal, acho que é buscar a gente estar com saúde, para que aí sim a gente siga, né? Eu falo muito, até umas 2 semanas atrás eu fiz uma palestra no BNI Águia, que é lá de Praia Grande, falando sobre propósito. E hoje se fala muito de encontrar propósito, está se banalizando até um pouco essa busca, mas o primeiro passo que a gente tem que dar, e você deu, e a gente demora muito para fazer isso, e eu falo muito isso, meus filhos são pequenos hoje, falo para jovens, que é se autoconhecer. Né? Quando a gente se conhece, a gente sabe o que nos move, quais são as nossas aptidões, aquilo que dá prazer. Então, você sempre foi ligado à arte. Não adianta você querer ir para outro caminho, você não vai performar, você não vai ser feliz, você não vai se desempenhar e você vai se frustrar. Então, para você que está vendo a gente, busque se conhecer. Existem uma série de ferramentas na internet, uma série de testes. Eu fiz já, executivo, um teste que foi muito revelador para mim. Recomendo muito para quem está tentando se descobrir profissionalmente, que é um teste do Instituto Gallup. Tem na internet, quem quiser procurar lá, institutogallup.com. É bom fazer com a ajuda de um profissional, tá? Mas é um teste de autoconhecimento chamado Clifton Strengths. É de um pesquisador do Instituto Gallup que criou. É uma metodologia que te define de 1 a 36 características de talento, sendo do 1 ao 10º seus maiores talentos. Olha. E baseado nos talentos, se você reconhecer que esses talentos estão sendo utilizados no seu dia a dia, na sua atividade profissional, no que você faz, é certeza de que você vai ter sucesso e vai ser feliz. Então, por exemplo, tenho certeza que hoje, se você fizer o teu Clifton Strengths, vai aparecer lá comunicação, arte, liderar pessoas, provavelmente, porque quando você está fazendo um projeto, envolve uma série de fornecedores, você tem que ter um comando, uma liderança. Então, fica de dica para você que está em casa, o Clifton Strengths como uma ferramenta para se conhecer. E eu acho que esse sorriso, né, esse brilho nos olhos que a gente fica quando a gente se encontra, é muito bom, né, Márcia? E tem tudo a ver com a frase que você começou o programa hoje, né? Sim. Porque o Niemeyer, que é o Niemeyer, falar que o que importa para ele é a felicidade. Porque é justamente isso, Sim. né? De nada adianta você passar pela vida e robotizado e sem pensar nas coisas. Isso que você falou, eu acho que é a chave. O autoconhecimento é a chave, né? Porque eu faço um trabalho voluntário com jovens
jovens de 12 a 14, 15 anos. E o que eu mais falo para eles é isso. Como é que vocês vão saber o que vocês querem da vida se vocês nem sabem quem vocês são? Perfeito. Então, eu bato muito nessa tecla do autoconhecimento, porque só assim realmente a gente vai conseguir entender por que algumas coisas nos fazem bem, outras coisas nos fazem mal. E buscar o caminho da felicidade, né? Perfeito. Com esse ensinamento da Márcia aqui do autoconhecimento, da busca pelo autoconhecimento, e também ela que começou uma outra carreira, fez farmácia, tentou trabalhar na loja dos pais, foi se reconhecer depois, né, como designer de interiores, e tem um trabalho belíssimo sendo feito aqui na região. Então fica como inspiração para você que nos assiste. A gente vai para um break comercial, é rapidinho. Não sai daí que a gente já volta com Liderança e Propósito. Até mais. Escolha o atendimento personalizado que você precisa, a exclusividade que você merece e a solidez que gera resultado. Descubra a excelência da Cisprime Cooperativa de Crédito. A maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país. E a maior do Brasil com atuação preferencial na área da saúde. Venha cooperar conosco. Você sabia que profissionais com mestrado, doutorado e pós-doutorado têm maior remuneração do que aqueles que possuem apenas formação superior? Assim, se você busca melhor colocação no mercado de trabalho, invista na pós-graduação Stricto Sensu na Universidade Santa Cecília. Cursos recomendados pela CAPES e aulas com professores altamente qualificados, descontos especiais e financiamento de 50% do valor das mensalidades. Inscrições em unisanta.br/mestrado. Olá, voltamos então com o programa Liderança e Propósito, hoje com Márcia Debski, designer de interiores e também bailarina profissional, né? A gente falou bastante aqui a respeito da dança, né? Começou sua carreira como bailarina aqui em Santos, fazendo parte desse grupo enorme de convidadas que eu trago aqui, que eu descubro que foram bailarinas. Mas a tua história, quando a gente se conheceu, me chamou muita atenção, porque eu acabo me conectando muito com essas histórias de pessoas que não se encontraram no início da profissão, tentaram se encaixar e no final conseguem encontrar o seu lugar profissionalmente, como foi o meu caso. Eu comecei como dentista e depois de um tempo vi que não era aquilo. E é uma luta para a gente mudar de carreira, né, Márcia? Não é fácil, porque às vezes a gente tem uma posição já consolidada. Eu tinha uma clientela, eu tinha clientes, eu era bem sucedido profissionalmente, mas eu não era feliz, né? Então foi uma busca complicada. E você contou para a gente essa mudança que te fez enxergar que o designer era onde você queria se encontrar. Como é que você se sente hoje? Qual a sensação que você tem hoje quando você acorda cedo para trabalhar? Com que espírito você acorda hoje? Feliz, porque eu amo o que eu faço. Sim. Amo o que eu faço. Eu mergulho, assim, cada projeto que eu realizo e quando eu vejo esse projeto concretizado, dá uma coisa, assim, parece é mais um filho. Eu tenho ciúmes dos meus projetos. Quando eu vou entregar para o cliente, eu não quero entregar para o cliente, sabe? Falar, e agora ele vai começar a usar, o que será que ele vai fazer aqui? É muito interessante. Vai estragar esse desenho, esse projeto. Aqui. Vai colocar, sei lá, uma coisinha de crochê aqui, sabe aquelas coisas? Mas eu acordo com muito prazer, porque eu gosto muito do que eu faço. De verdade, não é sofrido para mim trabalhar. Claro que tem fases que você está mais cansada, porque demanda muito. O meu trabalho, ele é muito detalhista, né? O designer de interiores, ele é muito focado nos detalhes. Sim. Então, eu não penso só no contexto da criação de um projeto, mas tudo para mim tem a ver, até o tipo de decoração que eu vou colocar ao final daquele projeto. Então, são muitos pontos que acabam enchendo muito a cabeça da gente. E, graças a Deus, você não tem só um projeto para dar conta, né? Às vezes você está com múltiplos projetos e então isso deixa a sua cabeça sempre muito atenta, né?
Porém, o que eu acho muito legal é que como eu me considero uma profissional não de um único estilo, sabe? Eu não sei só fazer de um jeito. E, aliás, eu adoro o desafio de criar projetos sempre diferentes, atender públicos diferentes, porque eu acho que isso me enriquece enquanto profissional. Com certeza. Porque, tudo bem, eu gosto do estilo X, mas se eu só fizer aquilo, se torna simples, fácil, porque eu sei fazer aquele. Agora, a hora que vem um desafio de um estilo que eu não estou habituada, eu acho o máximo, porque isso faz com que eu me aprofunde até em estudos para ir aprimorando, sabe, o meu conhecimento. Então, eu posso te dizer que eu sou feliz. 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 Dentro dessa característica de atender o seu cliente, né, dentro de um projeto, o que te dá mais satisfação? Por que eu faço essa pergunta? Eu me lembro, quando eu era dentista, um projeto de restauração, eu fazia grandes projetos de restauração, de cirurgia com implante, prótese, de pessoas que tinham condições complicadas. Eu planejava, mas eu tinha uma ansiedade muito grande em ver aquilo pronto, sabe? Te confesso que assim, eu planejava, às vezes eu até confesso que atropelava um pouco a fase de planejamento, para começar a botar a mão na massa, porque eu queria logo ver aquela boca transformada. É um pouco assim também para você, ou você gosta muito do planejamento? Não, eu gosto do processo. Aliás, eu adoro ver tudo quebrado. Se quer me ver feliz, é ver tudo destruído, porque dentro da minha mente eu já consigo ver aquilo pronto. Sim, né? Além também de eu já ter, tenho essa facilidade também. Eu tenho essa condição de estar enxergando como aquilo vai ficar, e além do que eu já passei pelo 3D, eu criei aquele projeto, né, tridimensional no computador, mas eu tenho, quando eu começo a quebrar, é prazeroso demais para mim, porque a gente está tirando lá o velho para trazer a renovação. Sim. E tem tudo a ver, eu faço uma metáfora assim com a vida, né? Claro. Porque a transformação da vida é sempre assim, você destrói algo para que se renasça, para que renasça algo, para que se reconstrua algo. Então, é bem isso para mim. Eu não tenho tanta pressa, claro que no final, principalmente, daquela ansiedade que você quer ver tudo finalizado. Mas eu adoro o processo. Gosto eu muito. fiz essa pergunta porque eu tive aqui, recentemente teve aqui o Paulo Mendes, e a gente conversando, falando sobre planejamento e execução empresarial, né? Ele falou que ele perde muito tempo planejando, porque ele não gosta de errar nos planejamentos dele. E eu me lembro que eu citei o Amir Klink, que num dos livros dele, ele fala que teve um projeto que ele, para velejar por 2 meses, ele ficou 2 anos planejando, né? E como eu sou uma pessoa mais ansiosa, né? Então, a parte de planejamento, eu confesso que eu gosto de passar mais rápido, e a gente sabe que é um erro, porque você pode cometer erros lá na frente que não passaram no planejamento. Mas tem os dois lados, eu te diria. A pessoa que às vezes só planeja, aí não sai do lugar, porque ela quer tanto ter a certeza do controle de tudo e não dá, sempre vão ter variáveis. É verdade. Vou te falar da minha profissão, você planeja tudo, a hora que você pega lá o martelo e bate, tem uma coluna, um pilar ali que o cliente não tinha a planta e que você vai descobrir na hora. Então, o que adiantou aquele monte de planejamento? Claro, você tem que ter um norte de tudo que vai acontecer, mas às vezes eu sou uma pessoa, eu sou ansiosa, tá? Confesso pra você também. Mas eu sou uma pessoa que eu faço. Sim. É claro, tentando entender tudo o que vai acontecer, ter o domínio. Mas eu faço. Se der um problema, eu vou ver como é que eu resolvo. Eu fui uma palestra uma vez de uma designer também de interiores, muito famosa de São Paulo. Eu era recém-formada, estava ali começando, e eu lembro que ela falou uma coisa que eu falei, é isso, e eu vou seguir isso para minha carreira. Ela falou, um dia me chamaram para fazer um projeto imenso, eu também estava meio que no começo, eu não tinha essa experiência, e perguntaram assim, você já fez isso aqui? Ela falou, fiz. E ela virou pra gente, que estava assistindo a palestra, ela falou, nunca falem que vocês não sabem fazer. Fala sim e corre atrás se você for contratado. E eu falei, ela tem razão. Porque se eu for esperar, eu tá pronto. Ninguém começa nunca. A gente nunca está pronto. A hora que você acha que você está pronto, já na sua área, você está lá, domina tudo. Aí vem uma tecnologia nova de implante, aí você vai ter que estudar outra tecnologia. Então, é assim na vida. A vida é dinâmica, né? O tempo todo. E mais do que nunca, atualmente, né? Exato. Você tem até casa sendo construída em 3D, né? Você tem todo tipo de tecnologia surgindo a todo momento. Se você for esperar estar pronto, dominando todas as técnicas, você acha que talvez nunca saia do lugar. Eu concordo. E tem uma outra coisa, eu gosto muito de design, gosto muito de arquitetura.
Adoro participar das reformas da minha casa, dos escritórios que eu já tive. Te falei no nosso bate-papo que eu até tenho um software de 3D no meu computador para fazer ambientes e tal, né? E essa questão de depender de terceiros para executar um trabalho, ele me acompanhou também muitos anos na odontologia, porque você depende de uma assistente, você depende de um protesista, de alguém fazendo peças para você colocar, que às vezes não se ajustam, não encaixam. Como é que é liderar esse processo dentro de uma reforma, que você depende de eletricista, de pedreiro, enfim. Como é que é você como líder dessa estrutura de time? Olha, eu procuro usar no meu trabalho o que eu procuro usar na minha vida. Então, a primeira coisa é tratar a todo mundo como eu gosto de ser tratada. Sim. A primeira coisa, porque tem assim, a gente, mulher, nesse meio que é um meio predominantemente masculino. Sim. Então, eu tenho a gratidão, assim, de falar que eu tenho uma equipe muito legal, eu tenho uma equipe que trabalha comigo em 90% dos meus projetos, pessoas educadas, pessoas que sabem ouvir. Às vezes todo mundo se esquenta um pouquinho, às vezes, eventualmente acontecem, mas geralmente sempre conversando, sempre falando, nunca precisei levantar a voz, sabe? Eu acho que a gente tem que mostrar para o mundo quem a gente é em todos os setores. A gente não pode ficar fazendo tipo... E o que eu sou na minha casa, eu tento ser no mundo lá fora, sabe? Então, não é fácil, porque em alguns momentos... parceiros, fornecedores, prestadores de serviços externos que não a minha equipe entram nessa jogada e aí a gente tem que saber lidar. Não é todo mundo que gosta de ser mandado por mulher, vou te ser sincera. Sim. Mas é o que eu falo, como eu trato todo mundo com educação, eu me considero uma pessoa educada, então eu não costumo ter muito problema, não. Que bom. Não costumo. Que bom, eu acho que não tem jeito melhor de liderar tratando as pessoas como você gostaria de ser tratado. A gente foi educado nas corporações, lá no passado, ao que a gente chama de comando e controle, né? Você manda e alguém obedece. Isso não funciona mais há muitos anos, né? Hoje você tem que explicar, dizer o que você quer, com clareza, e com respeito e com educação, a gente consegue ir muito mais longe. Queria agradecer demais a tua presença hoje aqui no programa. Foi um bate-papo muito descontraído, leve, falando de um tema que eu gosto demais, que é design de interiores e arquitetura. O programa Liderança e Propósito está sempre de portas abertas para te receber aqui, tá bom? E você que está nos assistindo em casa, que se inspire na história da Márcia, que fez essa revolução na carreira, começou como bailarina, foi trabalhar com móveis, depois foi para a farmácia e hoje é uma feliz designer de interiores que acorda todo dia feliz para desempenhar o papel dela aqui na nossa região. Bom, eu te vejo no próximo programa Liderança e Propósito, toda quarta-feira às 20 horas e com reapresentação agora aos sábados às 17h30. Siga-nos também no nosso portal, no Santa Portal, lá estão todos os programas que já foram veiculados e também no nosso canal do Instagram, Liderança e Propósito. Obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Até o próximo Liderança e Propósito. Até mais. Liderança e Propósito. Apoio Cisprime do Brasil. Faça parte da maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país.